do canal, tudo bem? Professor Pablo Jamil mais uma vez. Hoje estou gravando aqui o vídeo do escritório, mas com o outro ângulo, tá? Para variar um pouquinho. Olha só, eu havia prometido que ia falar a respeito dessa, entre aspas, nova configuração do Enem aí. E aí eu deixei para gravar o vídeo hoje, trazer para vocês alguma coisa a respeito disso, minha opinião a respeito dessa nova configuração aí e algumas coisas que estão circulando na mídia, tá? Então, eu fiz aí uma coleta a respeito de alguns desses assuntos e vou comentar quais são os destaques dessa nova transição, dessa nova mudança, na realidade, né, dessa transição do Enem. Uma das primeiras coisas que eu vou mencionar é que desde o sábado, né, do nosso último sábado, na realidade, desde o dia 8, havia o comentário a respeito de que não vai mais ser o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília o órgão responsável pela aplicação do Enem. O CESP, depois SEBRASP, né? Não vai mais ser. De acordo com algumas notícias aí, problemas relativos à documentação e talvez em relação à segurança, né, do certame, em razão disso que eles resolveram não continuar com essa parceria. Há alguns boatos aí dando conta de que talvez haja a Fundação Getúlio Vargas aí, ou Sesgran Rio, mas enfim, por enquanto tudo boato, né, a respeito de quem vai aplicar a prova. Bem, isso não vai fazer muita diferença para o candidato, né, quem vai aplicar a prova, mas o que importa saber é quais foram essas mudanças, tá? Quais foram essas mudanças e quais são essas novidades. Eu vou comentar aqui uma por uma, e aí vou falar para vocês o que eu acho de cada uma dessas mudanças ou desses destaques. Lembrando, de onde eu tirei essas informações aqui? Então, do site da Imprensa Nacional, que é o Diário Oficial da União. Então, o edital está lá. Se você quiser saber mais a todo o edital, você consegue ler por completo. Eu posso deixar o link aí para que você consiga acessar. Também dei uma olhadinha ali nos destaques que houve, nós tivemos um destaque ali numa reportagem do G1, eu achei interessante como eles colocaram, eu vou inclusive trabalhar na ordem dos assuntos que eles colocaram ali, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você vai saber, prazo de inscrição, tá? A inscrição vai começar no dia 8 de maio e vai até o dia 19 de maio, beleza? Isso aí, tranquilo. Então, o prazo aí para o indivíduo já fazer a sua inscrição. Aí nós temos a mudança, né? A mudança no valor da taxa de R$ 68,00 para R$ 82,00. Ou seja, houve esse aumento. Esse aumento ele é muito maior do que o aumento da inflação no Brasil, do que o índice de inflação, mas o aumento não foi por causa do índice de inflação. Tá? Historicamente, o governo paga pelo menos 1/3 dessa avaliação. Então você não pode ser também aquele tipo de pessoa que fala, nossa, essa é uma prova do governo, ainda tem que pagar para o governo, por que o governo não paga o exame todo? Não é assim, cara, não pode ser tão burro desse jeito. O que acontece é que você tem ali a contratação, né, a contratação de uma empresa especializada na aplicação da prova, e a empresa cobra isso, por isso que esse valor é repassado. Esse reajuste foi bem pequeno nos últimos anos e agora esse reajuste maior. Não adianta você comentar que o Enem já está eliminando os candidatos no ato da inscrição, porque quem estiver registrado no CadÚnico, né, como comprovação de baixa renda, ou quem fez o último ano do ensino médio numa escola pública, tem a isenção da taxa. Então isso aí já é um direito adquirido. Então, em relação a subir a taxa de inscrição, bem, isso é uma coisa que mais hora ou menos hora iria acontecer. Nunca é legal quando sobem o valor de inscrição para qualquer vestibular, ou concurso, ou examinação do ensino médio, mas é uma realidade. O boleto precisa ser pago até o dia 24 de maio para quem tiver inscrito. Talvez uma das principais mudanças com relação à ordem das provas, né? Então serão 2 domingos agora. Você não vai mais ter essa prova realizada ali num fim de semana. O que eu acho bom. Tá? Como professor, eu acho isso bem legal. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de se preparar com as revisões em 2 semanas. Tá? É claro que você pode argumentar, mas o indivíduo não vai aprender tudo em uma semana. Mas é evidente, eu não estou falando que ele vai aprender em uma semana, eu falei para ele fazer revisão.
para fazer revisão, isso é uma coisa cabível, tá? Dá até para você pensar. Na primeira semana que antecede o Enem, o indivíduo vai revisar toda a parte relacionada à linguagem, ciências humanas e redação. Na segunda parte, você vai ter matemática e ciências da natureza. Qual é a diferença? No primeiro domingo serão 5 horas e meia para que você consiga resolver a prova de linguagens, ciências humanas e também que você consiga ali escrever a redação. E depois, né, no dia 12 de novembro, você vai, são dia 5 de novembro e dia 12 de novembro. No dia 12 para você resolver matemática, ciências da natureza e daí 4 horas e meia de prova. Vi uma opinião, né, uma pessoa disse o seguinte, que achava que isso era incoerente, porque na parte de matemática você precisa de mais tempo, daí precisa entender o cálculo e realizar o cálculo, isso leva mais tempo, ao passo que seria mais simples interpretar o texto na parte de linguagem, ciências humanas, etc. Eu achei que essa opinião que a pessoa emitiu aí foi uma opinião completamente equivocada, porque você que faz o Enem, você que já prestou o Enem, você sabe como é a extensão da prova, você sabe que é uma prova repleta de textos, tá? E que você precisa interpretar ali em diversas partes para você conseguir se sair bem, quer na parte de ciências humanas, quer na parte de ciências da natureza e matemática, tá? Então isso aí, na realidade, nós sabemos que a intenção da prova do Enem não é necessariamente medir os seus conhecimentos, mas sim medir sua capacidade de resistência a uma prova longa e cansativa como é a prova do Enem. Tá? Então, por que eu achei que essa mudança para 2 dias foi uma mudança interessante? Porque para primeiro você faz a prova e para o segundo dia você já não vem com a pressão do primeiro dia. Você tem um tempo para poder não descansar, mas você tem um tempo para depurar a primeira prova e depois passar para as suas revisões, para rever alguns conteúdos que você teria que ver no dia imediatamente posterior. Aí você vai ter aí uma semana de descanso. Talvez essa seja uma estratégia mais pensando na resolução da prova. Acho que isso também pode ser bastante complicado, apesar de achar a medida boa, acho que isso pode ser bastante complicado porque com relação à segurança do certame, nós temos uma semana aí só para a galera ficar batendo e dando paulada na segurança da primeira parte da prova. No caso de você ter uma primeira parte insegura, a segunda parte nem realizada vai ser. Tá? Então, como nós estamos no Brasil, a gente sabe que o pessoal é bandido mesmo e que tem vontade de burlar o sistema e que quer de alguma maneira comprar resposta, comprar gabarito, a gente sabe que isso é muito foda no nosso país, então a gente já começa a observar qual seria talvez a desgraça do caso. Mas, a princípio, a ideia de fazer a prova com essa separação de datas é uma ideia bastante interessante. Agora, os cadernos de prova vão receber o nome do participante. Isso é uma medida para melhorar a segurança, tá? Por quê? Porque nesse caso o cara não pode chegar simplesmente com um simulado ali, trocar o caderno, vazar para poder levar o gabarito para outra pessoa ou para fazer aqueles esquemas, né? Então isso aí seria um pouco mais, haveria um pouco mais de complexidade caso o indivíduo tentasse fraudar de alguma maneira. E cartão de prova personalizado é uma coisa comum em concursos públicos, tá? Então o Enem já deveria ter adotado isso aqui há bastante tempo. Outra coisa interessante é você que for realizar o Enem, na hora que você receber o seu caderno, como ele é personalizado e você sabe que não existe troca, que você confira o seu caderno de provas de uma maneira bem coerente para ver se não há qualquer tipo de erro de erro de impressão ou alguma coisa que vá prejudicar a resolução da prova. É muito importante você observar isso, porque lá na frente daria muito mais trabalho para você pedir, para você solicitar, né, ao fiscal ali de sala ou fiscal de corredor alguma alteração nessa prova com um caderno com uma má impressão. Tá? Então talvez essa dica possa te ajudar. Ainda existe a tal da frase da capa, que é para fazer a autenticação caligráfica, né? Você vai ter que preencher uma frase de capa da prova que é colocada ali para você. O fiscal orienta isso, então não vai haver tanto problema. Tá? Eu já havia mencionado a isenção da inscrição para o estudante da rede pública do terceiro ano do ensino médio para as pessoas que estão lá no CadÚnico, tá? Para poder comprovar a baixa renda. Aí, continuando aqui, ó. O Enem não valerá como certificado do ensino médio. Eu recebi essa pergunta hoje quando eu avisei que iria gravar o vídeo sobre o Enem. Tá? Então tá lá. O Enem não valerá como certificado do ensino médio. E aí, para quem necessitar
de tempo adicional para a resolução da prova, você vai ter que solicitar isso no ato da inscrição, beleza? No ato da inscrição você vai ter que fazer a solicitação de tempo. Agora veja bem, é muito interessante perceber que como nós vamos ter provavelmente uma mudança de instituição que vai aplicar a prova, talvez você já deva se preparar para uma mudança de configuração da prova, que alguma coisa se altere. Por mais que nós tenhamos aí o Ministério da Educação, né, o INEP, na realidade, como o órgão, né, por detrás do Enem, você já pode imaginar que muda o pintor, muda a pintura da casa. Então, como você tem ali que quem vai executar esse serviço agora vai ser outro corpo de especialistas, talvez haja algumas mudanças. Veja, eu não estou dizendo aqui para você que o perfil das questões vá se alterar drasticamente, ou que o perfil da redação vá se alterar drasticamente. Afinal de contas, nós ainda temos um perfil que deve ser seguido em relação aos parâmetros curriculares nacionais, em relação àquilo que se avalia no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas é bem importante você já pensar em abrir a sua mente enquanto você estiver estudando, para que você não tenha surpresas na hora em que essa prova chegar para você, certo? Caso você tenha gostado desse vídeo, queira mais esclarecimentos, ou fala assim, olha, Pablo, achei interessante seu comentário, vamos conversar mais sobre o Enem, ou sobre a preparação para o Enem, olha, dê um like no vídeo aí, faça sua inscrição no meu canal e escreva nos comentários aí na interação do vídeo aquilo que você acha interessante, né, falar, aquilo que você acha que o professor deveria comentar. Professor, eu gostaria de que você comentasse a respeito disso, professor, eu gostaria de que você falasse sobre aquilo, tá? Porque daí eu separo alguns vídeos desses que eu faço especificamente para o Enem e para trazer essas informações a respeito do que vai ser a publicação do novo manual do candidato, etc., para que você tenha informações e informações consistentes a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio. Como eu trabalho com preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, eu tenho essa preocupação com os meus alunos. Maravilha? Então, tá aí, tá dado o recado, tá feito o vídeo para vocês. Deixa aí o like no vídeo, faça a inscrição no canal e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, continue estudando aí sempre firmes e com o olho no objetivo. Força, guerreiros!